Oi, pessoal. Esse é mais um vídeo do Compliacity. Meu nome é Dan Strogo, eu sou CEO e co-founder do Compliacity. Hoje o anfitrião serei eu, diferente dos vídeos de roda de Legal Compliance que é a Nicole, mas o motivo principal é porque a conversa de hoje é o começo de algumas conversas que são muito interessantes e que abordam compliance não com um viés jurídico-regulatório intenso, como costumam ser as conversas que a gente tem por aqui, mas com um viés mais prático, né? E aí eu acho que é nesse cenário que a minha participação como anfitrião de vocês pode agregar um pouquinho de valor dentro desse tipo de papo. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Ela é advogada, trabalhou em casas super interessantes e renomadas do mercado. Hoje está numa casa mais bacana ainda, ela vai contar mais detalhes para vocês. Bem-vinda à nossa conversa de hoje, Bruna. Vou botar você aqui na nossa tela. Tudo bom com você, Bruna? Tudo bem, Dan. Obrigada a você, a equipe do Compliacity, pelo convite, por me receberem. Como você falou, explicando um pouquinho de uma maneira breve, eu sempre tive o objetivo de estudar na área jurídica, mas, por outro lado, desde os meus 14 anos, eu tenho muito interesse pelo mercado financeiro. Então, já ingressei desde a minha formação no IBMEC nesse intuito e passei, basicamente, pela Asset da Mellon, passei pela corretora ativa e, hoje em dia, eu estou na Geocapital, como Legal e Compliance, que é um grande desafio e que, com base nessa oportunidade, vieram algumas necessidades da gente implementar aqui. E com isso a gente precisou entender ferramentas e no meio dessa situação veio o Covid ainda por cima para trazer para a gente um cenário que acho que ninguém de compliance ainda tinha vivenciado. Exato. Não, muito legal, Bruna. Obrigado a você, querida, por ter aceitado participar com a gente. A verdade é que esse papo, né, Bruna, ele foi a ideia de fazer, inclusive, esse vídeo e trazer esse conteúdo foi numa das nossas conversas, né, entre você e a Nicole, no caso, nessas conversas periódicas que a gente tem com alguns dos nossos clientes, que você começou a contar justamente sobre esse desafio que você está enfrentando como compliance software no meio da pandemia. E eu quero... Tenta explicar para a gente um pouco de como foi esse processo, como foi essa transição para essa nova realidade e o que mais te preocupou na época, enfim, só para a gente entender um pouco o contexto. Claro. Na verdade, a gente estruturou a área de Legal e Compliance novamente na GEL. Então, a gente passou pelas fases introdutórias de reformulação de políticas, de normas internas e de procedimentos. Então, isso tudo foi sendo desenhado no ano passado. E aí, na medida em que a gente tem a dificuldade de colocar o compliance do papel na prática, a gente começa a criar os planos de ação. E nesse contexto, ainda tendo o Compliacity, que é uma ferramenta incrível para as nossas gestoras do Brasil, a gente se deparou com uma das necessidades de atividade, que é a verificação de comunicações internas e externas. E por isso que a gente começou a estudar, ainda por cima, vivendo no trabalho remoto, como a gente faria para encarar o que era feito, tanto entre pessoas da GEL, quanto entre nós, colaboradores com os clientes, com os parceiros, para que a gente tivesse uma troca sendo feita de maneira correta e de uma maneira diligente, de forma que isso pudesse ficar guardado e também de forma que isso pudesse ser auditado frequentemente. Então, acho que isso já deveria ser uma preocupação e uma pauta nossa, mas o Covid veio para trazer esse senso de urgência que até então a gente não tinha tanto. Então, juntou um cenário que a gente ainda não tinha vivido com situações que a gente precisava enfrentar. E o Compliacity ajudou muito também nisso. Não, entendi, Bruna. Então, realmente, a gente já vivia num cenário onde a gente troca muita mensagem por WhatsApp, a gente troca muita mensagem por
por Teams, a gente troca muita mensagem por, sei lá, que outras formas de mensagens instantâneas, né? E realmente, pandemia, todo mundo de casa, né? Essa comunicação mais ágil se tornou né? Se não a maior, uma das maiores formas da gente se comunicar internamente e externamente. Pois foi justamente esse ponto, Bruna, que chamou tanto a nossa atenção naquela conversa que você teve com a gente, que foi a solução que você pensa, pegando principalmente o WhatsApp como uma dessas principais ferramentas. E eu estava fuxicando aqui antes também da nossa entrada nesse vídeo. Isso não é nenhum dado novo para ninguém, mas o brasileiro e o WhatsApp é uma relação como pouquíssimos aplicativos encontraram com algum tipo de população. Então a gente gosta muito de WhatsApp, a gente se comunica absurdamente via ele. E dentro de uma realidade de gestor, então tem muita informação importantíssima que está circulando por dentro dessas mensagens e que a gente não consegue monitorar, não consegue verificar, não consegue fazer a auditoria necessária que nós, como compliance, temos que fazer. Qual foi a tua ideia e o que você arrumou de solução para isso? Exato, Dan. Pensando na sensibilidade do que a gente troca, pensando também na continuidade dos negócios, por exemplo, quando uma pessoa sai do nosso time, como você faz para continuar o tratamento do que ela fazia frente ao cliente, frente a terceiro? Era uma dificuldade que a gente enfrentava. E logicamente o compliance ele se flexibiliza muito de acordo com a estrutura que a instituição tem. Então, na realidade da GEL foi possível trazer o WhatsApp Business como uma solução que, de uma maneira geral, trouxe uma roupagem mais corporativa, trouxe mecanismos e ferramentas que conseguem facilitar que a gente consiga ter métricas comerciais de troca com os clientes. Mensagens diretas em momentos que a gente está offline, por exemplo, e também trazer targets de quais mensagens são mais urgentes que outras. Então, são coisas que a gente ainda até então não tinha. E na medida em que isso foi se implementando, a gente precisou também entender como garantir que essas mensagens ficariam guardadas numa nuvem da GEL, de domínio nosso, e não na nuvem pessoal do telefone do colaborador ou da colaboradora. Então, foi através desse estudo que demorou bastante tempo para a gente conseguir implementar, mas hoje em dia, felizmente, todo mundo está super familiarizado com a ferramenta, todos os clientes já têm o WhatsApp, então fica super fácil de acessar todo mundo e todo mundo acessar a gente. E então as notícias, os documentos, os eventos que a GEL participa ficaram de uma maneira muito mais dinâmica de se enviar para cliente, para terceiro, para colaborador, porque a gente conseguiu trazer essa facilidade de comunicação que supera em muito a eficiência de um e-mail, por exemplo, e de uma maneira que a gente não precisou proibir ou coibir essa troca via WhatsApp. Então, acho que foi um caminho de meio termo bem estruturado para facilitar os interesses de todo mundo. E Bruna, fantástico. Na prática, então, todos os colaboradores da GEL têm acesso a essa conta WhatsApp Business, que é a conta a conta através da qual cada colaboradora tem que se comunicar com, né, outros colaboradores, terceiros, clientes, na hora de falar pela empresa, né? E aí, o que você disse é que todas essas conversas depois ficam armazenadas numa nuvem que é uma nuvem sob domínio total da própria GEL, onde você pode também fazer pesquisas, fazer monitoramento. Esse caso que você falou do colaborador que sai é super, né, emblemático e comum. É horrível você, depois que o colaborador saiu, ter que voltar para algum cliente, né, ou voltar para algum parceiro e falar, mas espera aí, como é que foi essa conversa? Me manda de novo esse acordo, né? E agora, então, você consegue ter acesso a tudo isso através dessa nuvem particular.
Exatamente. Todo mundo se comunica através do WhatsApp Business, é a única comunicação instantânea autorizada, mas ela funciona tão bem que não houve uma dificuldade de adaptação. Entendi. E todo mundo hoje em dia está com isso já em andamento. Entendi. Uma coisa legal também que não estava no meu planejamento no momento que a gente estudou a ferramenta, mas que me trouxeram depois de feedback positivo, foi que a gente conseguiu segregar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, quando a pessoa tira férias, quando a pessoa está fora do escritório, quando a pessoa teve um problema pessoal e realmente não consegue responder naquele momento, as mensagens relacionadas ao trabalho não ficam poluídas junto com as mensagens pessoais. Então, isso faz com que você tenha até uma maior facilidade de organização mental do que é prioridade, do que não é. E fica muito mais fácil. E nessa questão de continuidade foi realmente uma solução super importante, porque era desconfortável ter que falar para o cliente que a gente não sabia em que pé a gente parou e como continuar o assunto, quais são as informações específicas daquele cliente, e a partir disso a gente tem esse histórico de uma maneira que diariamente isso é coletado. Então a gente pega com base no que determinadas pessoas estavam fazendo e repassa para outras pessoas continuarem isso de uma maneira orgânica. E a grande inovação que eu vejo também nessa solução é que não é só o WhatsApp Business, né? Que é uma solução que cada vez mais é adotada. Justamente a ideia de você tirar aquele conteúdo exclusivamente do celular do colaborador, colocar num outro tipo de repositório para você garantir a integridade desses dados, independente do aparelho daquela pessoa. Achei muito fantástico, Bruno. Achei muito legal mesmo. Eu acho que, só para aproveitar esse gancho, eu acho que você, cara, é o exemplo de tipo de compliance software que o mercado espera hoje, sabe? Que pensa fora da caixa, que busca outras soluções, que entende que tecnologia preenche um gap que sem ela fica praticamente impossível dar conta de toda a regulação que se aplica, regulamentação que se aplica sobre as nossas casas. E eu acho que, mesmo sendo advogada, né, apesar de ser advogada, né, que sem qualquer demérito essa história, eu acho que é curioso que você conseguiu, e eu imagino que você deve ter outras ideias e soluções que você vem aplicando aí na GEL, que demonstram essa capacidade de pensar fora da caixa, de forma inovadora, para resolver um problema super sério, né, importantíssimo, que está no teu dia a dia. E nesse exemplo, inclusive, com tantos efeitos colaterais positivos, né, para o seu time e para os outros colaboradores. Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Nada disso seria possível se não fosse todo mundo embarcando no mesmo lado do time. Então, acredito que se não fosse também a equipe de TI aqui dando todo o suporte de estudo e de implementação, isso jamais teria acontecido. E é um esforço de cada pessoa diariamente, de lembrar sem querer que não está no pessoal, que está no business e vice-versa, de chamar alguém para conversar no aplicativo certo, de usar uma roupagem de comunicação, de forma de comunicação realmente correta, de se comunicar de uma maneira correta. E eu acho que o mercado tem procurado mais por isso. A gente tem ido para um caminho de ter uma conduta mais ética, mas também mais voltada para o que a gente quer ser e para perto de onde a gente quer se comportar. Então, óbvio que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver, e é óbvio também que existem áreas de compliance que não conseguem encontrar um meio termo como esse por N motivos. Mas acho que o nosso trabalho aqui, né, é sempre procurar uma maneira de conciliar interesses de uma maneira que
eu não diga apenas o não ou apenas o sim, que a gente tenha sempre uma solução que funcione bem para todo mundo. Então, do lado pro-business, isso funciona para a continuidade dos negócios e para que a gente tenha uma didática muito mais interessante para o cliente. Uhum. Para o lado de compliance, isso funciona totalmente no sentido de segurança da informação e no sentido de auditoria. Então, quando está todo mundo feliz e satisfeito com a solução, acho que é o melhor dos caminhos que a gente pode ter. E no meio de uma pandemia, ainda por cima, transformou isso num caminho muito mais rápido do que a gente tinha antes através de e-mail. Assim como a gente tem procurado por outras soluções para que o trabalho remoto seja mais seguro. Não, perfeito. A gente bate muito uma tecla aqui no Complacity que é um termo que não é muito usado, mas que a gente gosta, que se chama Compliance Ops, né? Que a gente pegou emprestado muito da área de tecnologia, que você tem a parte de desenvolvimento Ops, né? De DevOps, ou de Sales Ops, que é a parte de operacionalizar a parte da venda. E mostra hoje como cada área, por mais intelectual que essa área seja, e com certeza essas áreas todas são, o marketing Ops também é um cargo, é uma função, uma disciplina que cresce cada vez mais. Eu acredito que no âmbito do nosso universo de compliance também exista essa disciplina que se chama Compliance Ops, que é como a gente consegue operacionalizar todo esse meio de campo de compliance e combinar processos, pessoas, sistemas para alcançar um determinado objetivo. Está cada vez mais complexos e ambientes mais complexos, soluções mais complexas, exigem esse pensamento, né, de arquitetura de processo, de conexão de sistemas. E eu acho que você deu e continua dando esse super exemplo de uma compliance ops inovadora para solucionar esses problemas. Bruna, olha, super obrigado de novo por você vir dividir aqui com a gente, com os clientes do Complacity, nossos amigos e rede, essa solução. Obrigada a você, Dan, pela oportunidade aqui, pelo espaço, até para a gente poder conversar de uma maneira que seja mais prática, né? Às vezes a gente fala muito do compliance de uma maneira teórica e muito lúdica, e na verdade no dia a dia não é dessa maneira como as coisas funcionam. Então, trazer aqui realmente cases que funcionam e que fazem com que o nosso dia a dia seja mais simples e mais benéfico para o cliente e para o compliance, eu acho que é super importante, e espero que nesse espaço venham muitas outras ideias para a gente compartilhar. Perfeito, muito obrigado, querida. E eu vou depois pegar um contato com você, vou botar na descrição do vídeo, se alguém quiser entrar em contato com a gente para descobrir mais sobre essa e outras ideias da Bruna, para a gente dar forma das pessoas continuarem. Muito obrigado, Bruna. Obrigada a você. E eu vou aproveitar aqui essa tua fala para poder convidar qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, da área de compliance, claro, e que tenha alguma solução, algum case interessante, alguma forma inovadora ou fora da caixa usada para resolver algum problema, fala com a gente. Vocês têm o nosso contato, pode escrever aqui pelo próprio comentário do YouTube, ou eu vou colocar também uma forma de vocês encontrarem a gente melhor aqui na descrição do vídeo. E a gente vai adorar trazer o seu case aqui para o nosso canal para poder divulgar essas boas ideias. Tá bom? Muito obrigado, Bruna, novamente, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.